no ano passado, quando o Gilmar Mendes disse isso aqui. Todos nós aqui no Supremo somos admiradores do regime chinês, do Xi Jinping, porque o gato não precisa ser preto ou branco, o importante é que caça os ratos. Isso aqui eu falei, tá, no ano passado, mostrando como que não tem nada de soberania no governo Lula e que, na verdade, continua a mesma narrativa de sempre, onde, na verdade, eles querem tirar o Flávio Bolsonaro da jogada, porque Flávio Bolsonaro, Jair Messias Bolsonaro, são os únicos políticos com chance para poder barrar o Partido Comunista Chinês de dominar o Brasil. Isso não vai acontecer com o Caiado, isso não vai acontecer com o Zema. O seu José da padaria lá da esquina, ele nem sabe disso e ele nem precisa saber. O que mais me assusta é a galerinha que tem grana, que não fala para você em casa que eles vão lucrar com compra e venda de produtos chineses no Brasil e ficam fingindo para você que, na verdade, o Flávio Bolsonaro é um despreparado. Eu fico impressionado com isso, Rovera. O cara não fala a verdade para as pessoas. Todo esse pessoalzinho bonitinho que fica falando para vocês, não, mas eu acho que o Tarcísio era o melhor nome, talvez a Michelle ou o Caiado, a gente precisa de mais seriedade, o Flávio eu não sei não, é muito complicado. Toda essa galerinha esconde a palavra criptonita da vida deles. China. Todos escondem a cueca da China que eles estão vestindo debaixo da calça. O Paulo estava com problema no áudio, tá funcionando agora? Tô bem aqui, tô escutando tudo. Eu quero ouvir você falar de São Paulo. Isso que eu tô falando aqui de Dória, Tarcísio, é mentira? Totalmente verdade. E tem um detalhe, o comunismo, ele se aperfeiçoou, né, no mundo. Então, você chega na China, parece que você está num mundo maravilhoso. Empresas até americanas instaladas em alguns países comunistas, como o McDonald's, enfim, outros não, né? Como na Rússia, já foi impedido algumas empresas americanas de estarem lá. Mas quando você chega, são aqueles prédios altos, tudo maravilhoso, parece que você está num país das maravilhas. Na realidade, é um país comunista que não deixa as pessoas se comunicarem, corta a rede social de todo mundo e é dominado a justiça. Então, no Brasil, como que começa um comunismo? A justiça começa a ser dominada. E é o escalão, o primeiro escalão da justiça, que é o STF de cada país. Então, quando o governo tem o poder em cima do STF, que é a maior corte do seu país, ali se começa o comunismo. Porque é ali que se começa a dominar o país para os ditadores fazerem o que eles querem e conseguirem fazer o que eles bem entendem. O Congresso, muitas das vezes, é mais fácil você comprar. E cada país é do seu jeito. No Brasil existe a emenda parlamentar. Antigamente era um mensalão. E a China, que é um país comunista que está muito presente no nosso país, falam que é um país que dá porcentagem, que é um país que faz negócio com político. Dizem as línguas, né? Diferente dos Estados Unidos, diferente de outros países que não tem essa relação de toma lá da cá. Então, realmente, a China é um país que vem dominando, vem conversando muito com políticos, vem ampliando a sua força no nosso país. E você tem empresas que elas são instaladas e elas oferecem muito recursos bilionários. Vou investir 5 bilhões no estado de São Paulo. E aí o governador vai lá e dá uma isenção de IPTU até 2032 para aquela empresa. Tá? Não estou falando que isso aqui aconteceu em São Paulo, mas existe. Existe. E a gente, assim, olhando, se você pega o Flávio Bolsonaro, se ele assume o governo, ele pode dar prioridade a empresas americanas, como Ford, Chevrolet, entre outras empresas que são americanas, porque ele tem uma relação maior com a América. Então, o presidente, o governador que está com a caneta na mão, ele realmente consegue direcionar
o que vai ser feito dentro daquele estado, dentro daquele país. Eu nem estou na frente parlamentar da China, não quis entrar, tá? Mas parando para analisar e olhando, às vezes até vale entrar para ver o que está acontecendo ali, né? E eu vou, Alan, com tudo isso que você está falando, eu vou pedir para o meu gabinete fazer um levantamento do que tem em relação a benefício do governo do estado para a China no estado de São Paulo. E numa próxima entrevista eu vou trazer um relatório para você do que foi feito no governo Dória, que eu não sabia que a gente ia entrar nesse tema, mas eu vou me aprofundar nesse tema no estado de São Paulo, né? E é o que você falou, é o que você falou, Alan. O Caiado, o Zema, eles vão se relacionar com os chineses. Eles vão se relacionar com esse grupo. E aí o Flávio Bolsonaro já demonstrou que vai estar do lado do Trump. Então isso é muito importante para o futuro do nosso país, né? A gente ter o Flávio Bolsonaro, ele tá dando um show, Flávio. As 12 medidas do Brasil Sem Medo. A gente aqui no país, agora foi estuprada uma menina de 10 meses de idade, uma criança recém-nascida. E as pessoas aqui, elas não ficam impunes. Você não tem a castração química nesse país. Esse país, o preso, ele entra na cadeia, você tem o juiz dando custódia, em 24 horas ele sai da prisão. Eu fiz a lei, Alan, mais severa de combate ao estupro no estado de São Paulo, que é a lei que obriga os estupradores a usar tornozeleira eletrônica no estado de São Paulo. É o único estado no Brasil que tem isso. Aqui no estado de São Paulo, o estuprador é obrigado a usar tornozeleira eletrônica. Quando sai... E para mim, a tornozeleira eletrônica é algo que eu sou a favor da castração química. Mas aqui a gente tenta se virar com o que a gente pode, né? Então é basicamente isso, Alan. Eu quero trazer já para você aqui um próprio valor econômico. Colocou aqui, ó, São Paulo lidera a atração de projetos chineses no Brasil. Isso aqui é o valor econômico, tá? Valor econômico. Considerados investimentos da China por unidades federativas, São Paulo é o líder em atração de empreendimentos, com 36,2% do total. Em segundo lugar está Minas Gerais do Zema, que recebeu 11,7% dos projetos chineses. E em terceiro lugar, o Goiás do Caiado, cacete! Gente, isso aqui é valor econômico, com uma parcela de 6,3%. É o que revela o levantamento do Conselho Empresarial Brasil-China. Tá aqui, ó. Investimentos chineses no Brasil. Tarcísio Caiado Zema, porra! Tá aqui, ó. Olha aí. Gente, não dá. Esse pessoal quando fica, o Eduardo tá atrapalhando, Eduardo é um aloprado, o Flávio, pelo amor de Deus, não dá, tem que ser Caiado Zema. Vocês têm que mostrar isso aqui pra eles. Cala a boca, seu burro! Você tá ouvindo o Partido Comunista Chinês sem saber. Pede pro Zema fazer um vídeo contra o Partido Comunista Chinês, do mesmo jeito que ele tá fazendo contra o Dilma Mendes, porque isso ganha like. Faz aí, Zema. Aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Esses são os números. Isso aqui é valor econômico. Isso aqui é do valor econômico. Pode pegar esse título aqui, ó, e escrever no Google. São Paulo lidera a atração de projetos chineses no Brasil. Estado recebeu mais de 1/3 dos 73,3 bilhões de dólares em investimentos. O que significa esse investimento? O que é investimento chinês? Eu digo para você o que é esse investimento chinês. É o Partido Comunista Chinês tomando conta do Brasil. Eu quero aproveitar um pouquinho mais tem muito investimento aí, Alan, de empresas como Corolla, né? Não sei se a Corolla é da China, porque teve japonesa. Teve um investimento da Corolla grande em São Paulo também. 5 bilhões de reais, Corolla. Mas possivelmente são empresas do setor de carro. Eu vou me aprofundar, é o que eu falei para você, eu vou precisar me aprofundar aonde está esse investimento, quero fazer esse levantamento, pelo gabinete eu posso fazer um pedido para saber sobre tudo isso que o governo está fazendo com esses investimentos chineses, e aí eu posso te detalhar tudo isso. Sati,
É impressionante como que, se você pegar cada uma dessas tais críticas ao O Eduardo, Sati acho ao que Flávio... caiu, né? Hã? Caiu o Sati? Tá sim. Tá aqui. Ah, tá bom. Pensei que Tô tinha aqui, tô caído. aqui. Não caiu, não caiu, não. Tá aqui. É impressionante como, se você pegar a crítica, né, com muitas aspas, que na verdade eu chamo de retórica propagandista paga, né? Isso não é gabinete do ódio. Eu estou falando retórica propagandista paga porque o interesse financeiro por trás... Porque qual é o interesse financeiro que a Timeline tem? Né? De ficar falando isso aqui. Era muito mais fácil eu ficar falando aqui assim, não, gente, a BYD é uma empresa de carros, é muito parecido com a Tesla, é uma oportunidade de emprego para o Brasil. Eu ganharia patrocínio dos caras aqui tranquilamente, ia ficar com discursos, e não, peraí, gente, a gente tem que fazer comércio com todo mundo. Eu ia só ganhar dinheiro. Eu ia só ganhar dinheiro. Mas vamos ser claros aqui, tá? Esse pessoalzinho que está querendo tirar a notoriedade e a importância de Eduardo Bolsonaro e Flávio Bolsonaro, de alguma maneira, não fala de jeito nenhum do Partido Comunista Chinês, não fala da China, não fala da Rota da Seda que você acabou de mencionar, e a gente sabe muito bem quem são os players envolvidos nisso. Você falou aí, Eduardo Paes, a gente mostrou aqui com clareza onde Eduardo Paes trabalhava, e o Rio de Janeiro precisa dessa mudança. Em São Paulo a gente até tem alguns grandes nomes que realmente já estão fazendo um trabalho excelente, mas o Rio, pelo amor de Deus, eu não tenho como não tocar nesse assunto. Satie, o Rio de Janeiro precisa de uma limpa. Para onde? O Rio de Janeiro precisa de uma limpa, Alan. Você tem razão, porque, de fato, o Eduardo Paes, o ex-prefeito da cidade, hoje, então pré-candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro, ele foi esse CEO em assuntos latino-americanos da BYD aqui. Então, ele, quando sai da prefeitura na gestão do Marcelo Crivella, parece que a partir de 2020 a 2024, o Eduardo Paes ele perde a eleição, e ele perde a eleição do Estado, na verdade, em 2018, já sem mandato, então ele vai para os Estados Unidos, ele ficou uma temporada nos Estados Unidos e em seguida ele vira CEO de assuntos latino-americanos para a BYD. E óbvio, né, ele traz isso para o Brasil, e ele fala muito abertamente sobre isso, porque as pessoas não têm um entendimento profundo do que diz respeito à BYD, e quem é o governo e quem financia, que é o regime, é o Partido Comunista Chinês. As pessoas não têm noção. Então ele fala disso abertamente, em rede aberta aqui na TV Globo, nos jornais da RJTV, por exemplo. Ele fala sobre a BYD, fala sobre os chineses com muita tranquilidade. Inclusive ele ensaia até alguma coisa em mandarim, para você ter noção de como isso é profundo, de como isso realmente muito sensível aqui para o Rio de Janeiro. Então, por essa razão, ele não pode ganhar as eleições. A gente sabe que sempre volta para o assunto da questão eleitoral, que é algo muito sério. Ele não pode ganhar as eleições porque, de certa forma, ele vai trazer aí muito mais investimentos, muito mais, quando digo investimento, recursos do Partido Comunista Chinês e essa vigilância chinesa sobre o Rio de Janeiro. Olha, a gente sabe que Rio de Janeiro tem como força motriz o setor de petróleo, a produção e a extração, o refino do petróleo. A cidade de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, tem a refinaria lá. Você tem a Bacia de Campos, que foi ali que foi descoberto o pré-sal, que é uma tecnologia dominada somente pelo Brasil, uma extração de pré-sal. Então, assim, cara, se a China entra nessa linha também da produção de petróleo, meu irmão, a gente perde a soberania. É algo devastador e irreversível. Então, a gente precisa de políticos e de pessoas que estejam atentas e de olho. Não dá para confiar na imprensa. A imprensa, a Rede Globo, ela recebe enxurradas. Eu estou falando de milhões e de bilhões de investimentos via patrocínio do governo chinês, entenda-se, portanto, o Partido Comunista Chinês. Então, não dá para você bater de frente ou esperar alguma coisa negativa dessas empresas via Globo. Então, tem que ser política. A gente precisa estar ciente, precisa renovar o quadro político do Rio de Janeiro. Eu até sugiro aqui, Alan, numa ocasião, você falar com o Douglas Ruas, que é o pré-candidato ao governo, né, pelo Rio de Janeiro aqui, pelo PL, é uma pessoa ciente desses assuntos, ciente desses problemas e ciente dessa sensibilidade que o Rio de Janeiro vive, além da questão da interferência do narcotráfico, que com ele, de fato, não tem vez,
a gente também tem essas influências externas, sobretudo chinesas aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu volto a dizer, por que a China, e por que a BYD ela se instalou com tanta facilidade no estado da Bahia? Não é coincidência, é um estado que está dominado pelo PT há mais de 20 anos. Por que decidiram escolher lá a sua fábrica? Não é coincidência. Desculpas, se você tem hoje um escoamento de veículos da BYD e a venda da BYD, o gráfico de venda da BYD é muito mais no Sudeste e no Sul, justamente em razão do poder aquisitivo de quem está aqui nesse ciclo econômico entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, desce para Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Aqui que está o poder econômico, é aqui que o carro da BYD está sendo comprado com mais frequência. As lojas, mega store da BYD estão instaladas nesta região. Por que a fábrica é na Bahia? Faz sentido do ponto de vista do custo operacional? A gente também tem espaço para se construir e se fazer fábricas em outros estados. Mas por que é na Bahia? Porque a Bahia está dominado pelo PT, um partido extremamente alinhado ao Partido Comunista Chinês. Então isso não é coincidência. Isso não é história ou teoria da conspiração. Isso é tudo pensado e friamente calculado. Então a gente não pode deixar que prospere aqui no Rio de Janeiro. Roveran, eu estou aqui com uma sequência de 3 matérias que eu quero colocar na tela para o pessoal, para que o povo veja a gravidade do que nós estamos falando, e ninguém vai comentar sobre isso em relação à seção 301, porque isso aqui é grave. O Brasil foi o principal destino de investimentos chineses em 2025. Ou seja, eu vou refazer esse título da Folha de São Paulo. O Brasil foi o principal destino de investimentos do Partido Comunista Chinês em 2025. Deixa eu só colocar argumento. Olha, eu tenho certeza que quando esse pessoal assiste o vídeo, porque eles assistem, então eu sei que eles assistem, assistirem você fazendo essa cobrança justa, eles vão dizer o seguinte, falam, não, mas o pessoal do Eduardo, né, eles vão falar dele, porque assim ele se refere, né? Dizer, não, porque eles são bolsonaristas, malucos, não sei o que, coisa e tal. Olha, então vamos fazer o seguinte, já que vocês não querem, não, porque estamos apenas negociando com a China, então eu quero uma manifestação contra o trabalho escravo que a China está fazendo no Brasil. Eu quero uma. Então aí vocês provem que o Alan está errado, provem que eu estou errado, provem que o Mansur está errado, provem que o Satie está errado, fazendo uma contestação ao trabalho escravo promovido pela China. Porque senão é fácil, né? É só chegar, falar que eu estou com teoria da conspiração, que você está com teoria da conspiração, que é tudo negócio, que é tudo jurídico, que é tudo uma questão pomposa, né? Daqueles homens que não têm calos na mão. Então que nós estamos todos malucos e que eles são equilibrados e tranquilos, eles são os homens com mão de empresário, né? Então, já que é desse jeito, então, já que esse é o argumento, eu já conheço toda essa turma, cara. Pô, eu tô vovô, bicho. Olha o meu cabelinho branco aqui surgindo, você entendeu? Você vê meu cabelinho branco aqui? Isso aqui ele toma porrada, bicho. A minha cara tá roxa desse lado, bate do outro lado. Eu já sei como funciona. Eu já sei como a picaretagem de vocês funciona. Então vamos fazer o seguinte: eu quero Zema, Caiado, Tarcísio, uma contestação sobre o trabalho escravo que a China promove dentro do Brasil, com destaque para o Zema, porque, salvo engano, agora eu vou pedir para o pessoal do chat me socorrer aqui, porque eu estou puxando de memória, se eu errar, por favor, me corrijam. O evento em que o sujeito foi chicoteado aqui no Brasil, que teve um sujeito chicoteado, não foi no sul de Minas Gerais? Eu acho que foi no sul de Minas Gerais, né, que teve trabalho escravo. Agora, eu preciso conferir isso, preciso apurar isso antes de fazer a afirmação. Mas eu estou puxando de memória e acho que foi isso. Agora, eu quero ver isso. Já que é tudo teoria da conspiração, você lembrou bem o Zema, né, com essa fazer vídeo contra o Supremo, dá like. É verdade, vou até dizer, o trabalho aquele vídeo dos Intocáveis lá é bem feitinho, engraçadinho e tal, tudo bem, mas também é oportunista, né? Também é bastante oportunista. Agora... Foi em Pouso Alegre, Minas Gerais, tá, Roverano? Perdão. Foi em Pouso Alegre, Minas Gerais. Isso, Zema, em Minas Gerais pode ter trabalho escravo da China
Vai ter vídeo dos Intocáveis sobre isso também. O pessoal pode recortar esse trecho aqui, jogar no meu nome essa bomba aí. Pode mandar para o Zema e falar que eu estou cobrando ele, tá? Pode falar, Zema, se foi cobrado no ar. Gostaria muito de saber se vai ter vídeo dos Intocáveis ou se quando a escravidão vem do Partido Comunista Chinês, pode. Se você está... Qualquer ausência de manifestação do seu Zema significa que ele está de acordo com o trabalho escravo e, portanto, de acordo com o Partido Comunista Chinês. Tá? Se ele pode... Aí a gente passa a perguntar quanto que ele está cobrando pelo anel. Né? Porque a prostituição já foi... Se não fizer nada a respeito disso, se não responder esse vídeo que o Roberto está falando, se não responder esse vídeo da timeline, é prostituta. Ok? Tá avisado. Eu estou pegando pesado que eu quero essa briga, tá bom? Porque é fácil dizer que a gente está com teoria da conspiração, viu, Alan? O coitado do professor Olavo foi o homem mais perseguido que eu já conheci. Né? Ele e o presidente Bolsonaro também, com destaque para a facada que o Bolsonaro tomou, justamente por estar ali denunciando insistentemente tudo isso daqui. Olha o que o Eduardo está passando nos Estados Unidos. Tem gente achando que é fácil, né? Não, está nos Estados Unidos. Falou que nos Estados Unidos a vida ficou fácil. Vai lá, você aguenta 10 minutos na pele dele? Se aguentar, você me avisa. Então, é isso que eu estou falando. Então, Zema, é com você, é bom que você esteja ouvindo, que é com você que eu estou falando, tá bom? É isso aí, Alan. O tempo do Satya está terminando. Eu quero agradecer a presença dele aqui, porque foi brilhante, brilhante demais. Ele até precisou sair, mas eu quero agradecer aqui de coração ao Satya. Sigam o Satya. Foi muito boa a participação dele aqui. E eu quero dar continuidade aqui com o Paulo Mansur, como a gente estava mostrando aqui para vocês. Essa matéria aqui é da Folha de São Paulo, tá? Isso aqui não é Terça Livre, Timeline, inventando, não. Tá aqui, o Brasil foi o principal destino de investidores, ou seja, eu vou traduzir, né? Porque isso aqui é a linguagem da Folha. O Brasil foi o principal alvo de investimento do Partido Comunista Chinês no mundo inteiro no ano de 2025. São Paulo, tá aqui, ó. China prepara pesado investimento em município paulista, que é Olímpia, para poder construir um aeroporto. Tá? Eu vou colocar aqui uma outra matéria que explica detalhadamente essa questão dos aeroportos. Né? Novo aeroporto internacional é apresentado a investidores chineses em São Paulo, acompanhado de investidores. Embaixador da China no Brasil visitou o terreno onde será construído o novo aeroporto internacional no interior de São Paulo. Tá aí, ó. Cheio de chineses, políticos. Tem ninguém de esquerda aqui nessa foto, não, dos políticos, tá? Só para vocês terem uma ideia. Uma missão internacional liderada por Zhou Qinjiao, embaixador da China no Brasil, acompanhado de investidores do país asiático. Foi encerrada ontem, no dia 25, em Olímpia, com reuniões institucionais. A data da matéria... cadê a data da matéria? Eu falei que ontem, 25, né? Mas isso aqui é maio, tá? Publicado em maio. E tá aqui, ó. Em Olímpia, com reuniões institucionais, visitas técnicas, encontros empresariais. Sempre tem essa coisa de técnica, foi conversa técnica para cá, conversa técnica para lá. Também participaram da visita representantes da Associação Brasileira de Empresas Chinesas, o Bank of China e executivos de grupos chineses com atuação global, entre eles a Huawei, a CCCC, a CRRC, enfim, essa daqui e a ZTE. Ao final da programação, a Prefeitura de Olímpia entregou oficialmente uma carta de intenções voltada à formalização de futuras cooperações institucionais com empresas e grupos econômicos do Partido Comunista Chinês. Não dá para ler desse jeito aqui. Né? Interessados em investimentos estratégicos no município. Localizado aproximadamente 20 quilômetros do centro de Olímpia, o novo aeroporto internacional permitirá atender a cerca de 5 milhões de visitantes anuais e abriga 2 dos maiores parques aquáticos da América Latina. O Termas dos Laranjais e o Hot Beach. Gente, isso aqui é o que explica a seção 301 e os discursos afastem-se de Bolsonaro porque ele é um aloprado, Paulo Mansur.